Seja f uma função definida em R no conjunto dos reais por f de x igual a x ao quadrado mais b. Determine a e b sabendo que f da raiz sexta de 8 é menos um e f de raiz de 3 é 2. Isso aqui se iguala àquelas questões lá de função do primeiro grau, em que ele dá dois pontos, né? Nesse caso aqui serve dois pontos, beleza? A gente vai ver futuramente que se tivesse o termo x, tipo ax ao quadrado mais bx mais c, tivesse todos os termos, seria necessário três informações. Nesse caso, pelo fato de ter duas incógnitas, a gente vai formar um sistema. No caso, essas duas informações, né, cada informação dessa gera uma equação. Então, se eu tenho duas equações, né, dá para achar as duas incógnitas. No caso de a gente ter três, teria que três informações, beleza? Então, mas aqui a gente tem duas informações, então vai dar tudo certo. Bom, vamos começar por aqui. F da raiz sexta de 8 é menos 1. Então, né, a gente vai substituir. Então, vai ficar a vezes raiz sexta de 8 ao quadrado mais b igual a menos 1. Bom, para quem não sabe, para quem ainda não viu essa parte exponencial, a gente pode transformar uma raiz numa potência. Como? Assim, ó. Se eu tenho, por exemplo, raiz enésima de a elevado a c, por exemplo, tá? Isso aqui pode ficar igual a elevado a c sobre n, beleza? Outra coisa que a gente vai usar, outra propriedade de potência, é que se eu tenho a elevado a b elevado a c, isso aqui pode multiplicar, tá? Fica b vezes c. Isso aqui, né, a gente... Propriedade de matemática básica envolvendo potência. Enfim, é isso que a gente vai usar aqui. Como a vezes o 8, ele é 1 sobre 6. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar, né? Raiz quadrada de um número é a mesma coisa que a elevado a 1 meio. É só lembrar do que eu acabei de escrever. Então, raiz sexta fica 1 sobre 6. É elevado a 2 mais b. Lembra que eu falei que pode multiplicar? Então, fica a... vai ficar 8... Bom, 2 vezes 1 sexto fica 2 sobre 6, que dá 1 terço. Tranquilo? Aí o que é... Eita, tudo... Lembrando de igual a menos 1. Outra coisa. Agora vamos retransformar, no caso. A gente, por exemplo, aqui a gente... Raiz sexta virou 8 elevado a 1 sexto. Então, 8 elevado a 1 terço é raiz terço, tá? Raiz terça. Ou seja, raiz terça de 8. Bom, quanto é... Ó, não precisaria estar repetindo isso, né? A gente poderia só desenvolver isso e depois substituir. Beleza, quanto é a raiz terça de 8? É 2. Por quê? 2 vezes 2 vezes 2, ou 2 ao cubo é 8. Então, isso aqui é 2. Então, a gente tem... Isso aqui é 2, então fica 2a mais b igual a menos 1. Pronto. Vamos para a próxima. Então, tem essa primeira equação. A outra equação, f de raiz de 3 igual a 2. Isso aqui vai ser mais fácil. Então, f raiz de 3 igual a 2. Bom, vai ficar ax ao quadrado, ou seja, raiz de 3 ao quadrado, mais b igual a 2. Bom, raiz de 3 ao quadrado é o próprio 3. Então, fica 3a mais b igual a 2. Pronto, como eu falei, duas equações, duas incógnitas. Vamos resolver aqui.
Vamos montar um sistema. Então a gente tem 2A mais B igual a menos 1 e 3A mais B igual a 2. Seguinte, vou multiplicar em cima por menos 1. A primeira equação aqui, vamos multiplicar ela por menos 1, tá? Então vai ficar menos 2A menos B igual a 1. 3A mais B igual a 2. Somando membro a membro agora, das duas equações, né? Soma esse membro com esse membro e esse membro com esse membro, coisa que a gente pode fazer. Tá dentro das regras da álgebra. Bom, vai B menos B é 0, 3A menos 2A é A, então A é igual a 3. Ó, já achamos um valor. A é igual a 3. Bom, se A é igual a 3, eu posso escolher qualquer equação aqui que tem A e B, que a gente está vendo na tela, qualquer equação e substituir. Vou escolher essa aqui. Então, 2A mais B. Eita, o A aqui é 3, né? 6. Mais B igual a menos 1. B igual a menos 7. B igual a menos menos 7. Pronto, tá aí os valores de A e B. Em que condições a função quadrática y m ao quadrado menos 4x ao quadrado menos m mais 2x menos 1 está definida? Olha só. Uma função f quadrática, ax ao quadrado mais bx mais c é quadrática, chamada de segundo grau, ou quadrática. Primeira definição que a gente aprende em função de segundo grau. Quadrática se e somente se o A for diferente de zero. Pronto. Porque se o A for zero, se o A for zero, isso aqui vai ser zero. E a gente vai ter f de x igual a bx mais c, que é uma função do primeiro grau. Entendeu? Então, é importante que em y m ao quadrado menos 4x ao quadrado menos m mais 2x menos 1, devemos ter m ao quadrado menos 4, né? O A, geralmente quando eu falar o A, aqui eu estou me referindo ao termo do x ao quadrado, beleza? Aqui, ó. Nesse caso, o m ao quadrado menos 4, ele faz o papel de A. Então, esse m ao quadrado menos 4 deve ser diferente de zero. Então, resolvendo isso aqui, a gente encontra aqui m tem que ser diferente, vai ficar m ao quadrado diferente. A gente resolve com uma equação normal, tá? Vai ficar m ao quadrado diferente de 4, tirando a raiz, m diferente de mais ou menos 2. Ou seja, o m pode ser qualquer valor, menos 2 nem menos 2. Por quê? É só tirar a prova. Coloca aí m igual a 2. Se a gente coloca m igual a 2, 2 ao quadrado é 4. 4 menos 4, 0. Então, esse aqui vai ficar 0, tá? E aqui daria 4, ou seja, se m fosse igual a 2, a gente teria y igual a... Vê só, isso aqui vai dar 0, menos 4, isso aqui daria
4 menos 4x. Tá vendo? Então, m não pode ser 2, porque daria... y seria uma função do primeiro grau. E se m fosse igual a menos 2? Aqui também daria 0, que menos 2 ao quadrado é 4. 4 menos 4 é 0. Agora aqui, menos 2 mais 2 também daria 0. Então ficaria y igual a menos 1, que é uma função do primeiro grau. Uma função constante, tá? Que a gente aprendeu lá em função do primeiro grau. Então, por isso que m não pode ser nem 2 nem menos 2. Mas aí, né, a gente não precisa adivinhar. Basta lembrar da definição. Tranquilo? Determine uma função quadrática tal que f de menos 1 menos 4, f de 1, 2, f de 2 igual a menos 1. Então, isso aqui é parecido com aquelas, como eu já falei, é parecido com aquelas questões lá do primeiro grau, onde ele dá 2 pontos, né, 2 informações, e a gente tem que encontrar a função do segundo grau. Nesse caso, como a função, vou escrever aqui a função genérica do segundo grau. Seguinte, f de x, né, a gente sabe que já que ele falou que é quadrática, ele afirmou isso pra gente, então é uma função do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. Logo, a gente tem o que para encontrar? 3 incógnitas que a gente tem que encontrar. Logo, a gente precisa de 3 informações, tá? 3 informações distintas aí. Nesse caso, foi o que ele forneceu. Deu aqui 3 informações que a gente vai montar. Com cada informação, a gente vai montar uma equação. E aí, a gente vai ter 3 equações para poder encontrar 3 incógnitas. Quem estudou já sistema sabe que se a gente tem 3 incógnitas, é pelo menos necessário 3 equações, tá? Vamos lá. Então, vamos usar isso aqui para montar 3 equações. A gente vai ter 3 equações com incógnitas A, B e C para cada informação dessa. Então, vamos lá. Ele falou f de menos 1 é 4. Então, vamos ser mais prático aqui, tá? Não vou perder tanto tempo. X menos 1 é 1. Eita, menos 1 ao quadrado é 1, então fica A menos B, né? Mais C igual a 4. Outra coisa, f de 1 é 2. Tem outra forma de resolver? Bom, não conheço. Se você conhecer aí, me diz, tá? Porque questão assim eu conheço essa forma. E acredito que só exista essa mesmo. F de 1 igual a 2, então x igual a 1. Vai ficar A mais B mais C igual a 2, né? F de 2 igual a menos 1. Então, x2 aqui dá 4. 4A, 2B mais C igual a menos 1. Menos 1. Beleza? Então, tá aí. Temos 3 equações com 3 incógnitas, tá? Bom, agora existem várias formas de se resolver um sistema. Tanto é que existe uma parte da matemática que a gente só estuda sistemas. Lá em Matemática 4 a gente vai estudar sistemas lineares, tá? Existe um conteúdo só para isso. Lineares. Isso aqui é um sistema de 3 equações, tá? Mas lá a gente aprende técnicas para resolver de 4, 5 equações, beleza? Aqui é um sistema 3x3 que a gente diz, porque tem 3 equações e 3 incógnitas. Tranquilo? Bom, aí você pode resolver de várias formas. Dessa vez aqui, eu vou até resolver de uma forma que quem não estuda o sistema linear vai conseguir entender. Que é o seguinte. Eu vou multiplicar aqui por menos 1 e vou somar. Por quê? Porque quando eu multiplicar por menos 1, eu vou sumir com A e com C, entendeu? Faz aí de cabeça.
Se eu multiplicar aqui por menos 1, fica menos, mais e menos aqui, tá? Aí eu vou somar as duas equações, membro a membro, vai A com A, C com C, tranquilo? Então vamos lá. Então quando eu fizer isso, eu vou ter 2A, quer dizer, 2B igual a 6. 2B igual a 6, não, desculpa. Menos 2, porque vai ficar menos 4, mais 2 é menos 2. B menos 1. Pronto. B menos 1. B menos 1, aí eu posso substituir... Ah, desculpa, peraí. É menos 4, né? Olha, quase. Agora que eu vi aqui, é menos 4. Aí sim vai ficar 6. Por isso que eu tinha falado 6, porque eu tinha feito aqui. Sim, vai dar 6. Né? Fica 4 mais 2, 6. Então B sim é igual a 3. Bom, B sendo 3, eu vou escolher aqui... Eu vou escolher essas duas equações, tá? B igual a 3... Não dá para usar essas duas equações porque vai ficar duas equações equivalentes, tá? Porque, ó, se eu coloco 3 aqui, fica menos 3, passo para o outro lado, fica A mais C igual a menos 1. Se eu coloco B igual a 3 aqui, passando B para o outro lado, A mais C igual a menos 1 também. Duas equações equivalentes, tá? Então eu tenho que escolher essas duas aqui. Ou então essa e essa. Tanto faz. Eu só não posso escolher essas duas. Porque eu vou ter duas equações iguais, não dá para resolver. Então eu vou pegar essas duas aqui. Então a gente vai ter A mais C. B é 3, já foi para o outro lado. Menos 1. Aqui dá 6, né? Então 4A mais C. Deu 6, para o outro lado menos 7. Beleza. Vou multiplicar por menos 1. E vou somar membro a membro aqui as duas, e somar membro a membro as equações. Somar aqui. Né? Fica menos, menos. Aí vai sumir C com C. Vai ficar 5A. Igual a... Não, eita, hoje eu tô ruim com as equações, hein? 3A. Fica menos, soma, fica 3A. 3A igual a... Menos 7 mais 1, menos 6. A igual a menos 2. A igual a menos 2. Se é menos 2, eu encontro C igual a menos 1. C menos 1. Beleza, encontrei aí, ó. A, B e C. Era o que eu precisava. Portanto, a resposta aqui é f de x, ax ao quadrado, menos 2x ao quadrado, mais bx, mais 3x mais c, menos 1. Pronto. Essa é a função de segundo grau. Beleza? Seja f de x, ax ao quadrado mais bx mais c. Sabendo que f de 1 igual a 4, f de 2, 0, f de 3 menos 2, determine o produto A, B e C. Novamente, uma questão aí que a gente vai ter que encontrar os coeficientes da função de segundo grau, tá? Através dessas informações. Agora é o seguinte. Eu vou resolver agora
de uma... Vai dar um sistema, assim como a questão anterior, vai ser praticamente igual, tá? Mas eu vou resolver de outra forma. O sistema, no caso. Vê só. Ele fala f de 1, 4. Vou escrevendo aqui e vou falando, ó. Essa forma que eu vou resolver, talvez se você já estudou matemática 4, você vai lembrar. Se você ainda não estudou, não tem problema, tá? Você ainda vai aprender, tá? Vai ter aula disso também, a gente vai fazer muita questão, que é de sistema, como resolver um sistema. Lá em matemática 4, lá em sistemas lineares, a gente aprende algumas formas, tipo método de Cramer. Peraí, x igual a 2 vai ficar 4. Método de Cramer, tá? O que eu vou escolher para fazer aqui, o que eu sempre resolvo, é por escalonamento. E aí é preciso também conhecer matrizes, beleza? Mas assim, o sistema você resolve do jeito que você souber, tá? Por exemplo, essa forma que eu vou resolver aqui, nem sempre ela resolve o meu problema. Às vezes é necessário outro método por causa de algum detalhe, beleza? Então não existe um método infalível. Mas assim, você pode resolver esse sistema aqui do jeito que eu fiz a questão passada, no caso. Escolhe duas equações, vai somando, né? Vai eliminando as incógnitas e tal. Mas o que eu vou fazer aqui é o escalonamento. Que é o seguinte, é colocar os coeficientes de cada incógnita, né, numa matriz. É meio intuitivo. Seguinte, por exemplo, aqui vai ser a coluna dos coeficientes da incógnita A, ou seja, 1, 4, 9. Aqui vai ser o de B. 1, 2, 3. É basicamente aquilo que eu estava fazendo de multiplicar e somar, sendo que eu não preciso estar escrevendo A, B e C. Vocês vão ver, tá? Você vai ver que é a mesma coisa. 1, 1, 1. Aí eu faço um tracejado aqui, só para separar e dizer que aqui é a coluna desses termos, ou seja, 4, 0 e menos 2. É bem intuitivo. É o seguinte, novamente, eu vou multiplicar linhas e vou somar com outras linhas para aparecer zeros. Ou seja, por exemplo, vou pegar essa linha, multiplicar por menos 9 e vou somar com essa linha. Porque aí, né, aqui vai ficar zero. E ao mesmo tempo vou multiplicar aqui por menos 4 para poder somar com essa linha. Tá? Vamos ver como é que fica. Um, 4. Aí aqui, eu multipliquei tudo isso por menos 4 e vou somar aqui, tá? Ou seja, 0. Fiz isso para poder aparecer um 0. 0. Aí vamos lá. 2 menos 4, menos 2. 1 menos 4, menos 3. E aqui, 4 vezes menos 4, menos 16, né? Aqui, 0. Lembrando que agora, para essa linha, eu vou somar essa outra linha multiplicada por menos 9. Então, 9 menos 9, 0. Aqui, 1 vezes menos 9 mais 3. Ou 3 menos 9, menos 6. E aqui, né, 1 menos 9. Bom que aqui é tudo 1. 1 menos 9, menos 8. 4 vezes menos 9 dá menos 36. Menos 36, menos 2 dá menos 38. A gente multiplica e soma. Isso tudo faz mais sentido, né, quando a gente estuda matriz e sistema. Mas isso é bem intuitivo. Agora, veja, tenho dois zeros aqui. No caso, eu poderia fazer isso do jeito que está aqui. Multiplicava essa equação
por menos 4 e somava aqui. Depois multiplicava por menos 9 e dava ali. Sendo que com matriz assim escalonada, usando esse método, é mais prático, né? A gente não escreve tanto, escreve menos. Agora é o seguinte, aqui eu vou multiplicar por... Agora eu quero que aqui apareça um zero, então vou multiplicar por menos 3. Por quê? Menos 2 vezes menos 3 dá 6. Aí quando eu somar, né? Pronto, e vou somar. 4. 0, menos 2, menos 3, menos 16. Agora 0. Que, né? 0 vezes menos 3, 0. 0 mais 0, 0. 0 de novo. Agora aqui. Menos 3, menos 3, 9. 9 menos 8, 1. 16 menos 3 dá 48. 48 menos 38 dá 10. E aí, ó, agora vamos colocar de volta as incógnitas. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa, ó. 0A mais 0B mais 1 vezes C. Como é 0, né? Então fica só o C, entendeu? Então, aqui eu tenho C igual a 10, ó. C igual a 10. Agora vamos substituir aqui. Menos 2B menos 3 vezes 10 igual a menos 16. Que vai dar 30, né? 30 menos 16, 14. Dividido por menos 2, menos 7. E lá, A mais B mais C igual a 4. Aqui vai dar 3, A vai dar 1. Pronto. Então, f de x... Ah, ele quer o produto, né? Então, ABC é 1 vezes menos 7 vezes 10 menos 70. Tranquilo? Então, essa foi a minha forma de resolver esse sistema, mas pode usar aí a técnica que você conhecer, tá? Que você achar melhor. Resolva o sistema. Tem aí um sistema um pouco diferente. Vamos ver o que, é que a gente pode fazer. Ele diz que xy é 12 e um x mais 1 sobre y é igual a 7 sobre 12. Ora, vamos somar isso aqui do jeito que está. Então, o MC a gente pode multiplicar, né? xy. Aí, xy dividido por x dá y. Y vezes 1, y. Mais, e outra que vai ficar mais x. 7 sobre 12. Adivinha só, quanto é x vezes y? 12. Então, a gente pode cortar, ó. Porque x e y não é 12, então não precisa nem substituir. Então, a gente tem que... x mais y é 7, tá? X mais y é 7. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou isolar o y. Se x mais y é 7, significa que y é igual a 7 menos x, tá? Equivalente. Bom, eu vou pegar isso e vou substituir aqui. Então, x vezes y, que é 7 menos x igual a 12. Por incrível que pareça, dá pra gente adivinhar os números aqui, tá? Se você quiser, você pode continuar a fazer uma equação. Vai montar uma equação de segundo grau, tá? Aí você vai usar a equação lá, menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac vezes 2a, sobre 2a. Né? Pode ver, vai fazer a distributiva aqui e vai achar uma equação de segundo grau. Mas dá pra gente adivinhar os números. Por quê?
Por exemplo, se x for igual a 4, ó, se o x for igual a 4, isso aqui dá o quê? 3. Como 4 vezes 3, 12. Então, uma resposta é x4, y. Porque o produto tem que dar 12, né? Então, x4, y3. Se o x também for 3, o y vai ser igual a 4, tá? Beleza? Então, escrever aqui a solução. Então, a solução é o conjunto dos pós ordenados x e y, tal, no caso, são os pares ordenados 4, 3 ou 3, 4, né? Mas assim, aqui foi que dá pra ver isso, mas se não desse, né? Matemática não é adivinhação, tá? Longe disso. Sendo que passou pela minha cabeça aqui, 4, né? Enfim, mas o certo, digamos assim, é realmente, se fossem os números muito complicados, né? É fazer a distributiva, aí vai montar uma equação de segundo grau, aí é só usar a equação das raízes, tá? Que não se chama fórmula de Bhaskara, pelo amor de Deus. Deixa essa invenção pra lá. Fórmula, então equação das raízes do segundo grau, tá certo? Enfim. Resolva o sistema, mais um sistema aí, tá? 2x mais y igual a 4, 2x mais xy igual a menos 8. Sempre que tiver um produto, uma fração com xy, normalmente a gente vai cair numa equação de segundo grau. Vamos lá. Como é que a gente pode fazer aqui, tá? Posso isolar o... acho que o melhor caminho aqui, isolar o y e fazer por substituição, né? Então, da primeira equação, a gente tem que y 4 menos 2x. E substituindo isso aqui, a gente tem 2x mais x vezes y. 4 menos 2x igual a menos 8. 2x mais 4x menos 2x ao quadrado igual a menos 8. Então, vai ficar 2x ao quadrado. Vai ficar 2x ao quadrado. Aqui dá 6x, mais, como estou invertendo o sinal, menos 6x menos 8, igual a 0. Dividindo por 2, x ao quadrado menos 3x menos 4 igual a 0, tá? Vamos lá. Agora não tem jeito. Agora a gente vai usar aqui a equação das raízes do segundo grau. Então, nesse caso, vamos primeiro pelo delta. B ao quadrado, no caso, 9, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C. 25, né? 9 mais 16. 25. Então, o x, ele vai ser menos B, ou seja, menos 3, mais ou menos raiz de 25, que é 5, sobre 2A, 2 vezes 1, 2. Então, a gente tem para os valores de x. X igual a 3 mais 5, 8. 8 por 2, 4. 3 menos 5, menos 2. Menos 2 por 2, menos 1. Beleza. Então, quando o x é 4, o y, ele vale
Se o x for 4, dá 8. 4 menos 8 menos 4. E quando o x for menos 1, dá 4 mais 2, 6. Pronto. Então, o conjunto de solução aqui são os pares ordenados x4, y-4 e x-1, y6, tá? Pronto. Resolvido o sistema. Determine os zeros da função f de x, x à quarta menos 3x ao quadrado menos 4. Ó, isso aqui, esse tipo de função é chamada de função biquadrática. Por que biquadrática? Dá uma analisada no biquadrática. Ela é quadrada 2 vezes. Pode ver, ó. Biquadrática. Porque o x à quarta, por exemplo, a gente pode escrever ele como x ao quadrado menos 3x ao quadrado menos 4. Ou seja, é ao quadrado 2 vezes, né? Biquadrática, beleza? Então tem até um nomezinho para esse tipo de função. Isso acontece também se fosse, por exemplo, isso também poderia acontecer se fosse x à sexta menos 3x à terceira, né? Menos 4. No caso, você pode botar o x à sexta da seguinte forma: x ao cubo ao quadrado menos 3x ao cubo menos 4. Enfim, esse tipo de função, esse tipo de equação, tá? É bem comum de acontecer. Vamos ver como é que a gente resolve. Tem uma técnicazinha bem legal de a gente resolver, que é fazer uma troca de variável, tá? Fazendo, por exemplo, aqui, vamos fazer... Fazendo x ao quadrado igual a uma outra variável, tipo, vamos dizer que... Vamos chamar x ao quadrado de a. Então, f de x é igual a x ao quadrado, porque vai ficar x à quarta, menos 3x ao quadrado menos 4. Como a gente fez x ao quadrado igual a a... outra coisa, a gente quer encontrar o zero, né? Então, encontrar o zero é encontrar as raízes, que é resolver essa equação. Bom, como a gente fez x ao quadrado igual a vai ficar a ao quadrado menos 3a menos 4 igual a zero. Veja que a gente transformou numa equação de segundo grau. O mesmo valia se fosse, por exemplo, x à sexta. Aí a gente, no caso, faria x ao cubo igual a. Tá certo? Enfim. É bom conhecer esse método. Beleza. Vamos encontrar o delta. B ao quadrado, 9. Menos 4 vezes A vezes C. 25. Beleza? Então, o A é igual a menos B. 3 mais ou menos 5. Sobre 2A, 2. Então, lembrando que a gente vai encontrar os valores de A, tá? Depois a gente vai ter que trocar por X. Então, a gente encontra A, vai ficar 3 mais 5, 8. 8 por 2, 4. E A igual a menos 1. Mas vê só, lembra que o A ele é x ao quadrado, tá? Então, ó, esses valores são as raízes para x ao quadrado. A gente tem que resolver em x, não em A. Em A foi a gente que colocou. Bom, aqui não tem solução. Não existe um x tal que ao quadrado dá menos 1, tá? Porque x ao quadrado é sempre maior ou igual a zero, beleza? Dentro dos reais. Então isso aqui não satisfaz o que a gente quer. Agora, isso aqui resolve, tá? Então a gente vai encontrar x igual a... Pera aí.
Mais ou menos 2. Beleza? Então, mais ou menos 2 é a solução. Se aqui desse outro valor, tipo 9, um positivo, a gente teria mais outras duas soluções, tá? Mas só vai ter duas. Tranquilo? Então, a solução aqui é 2 e menos 2. Também, se aqui desse um número negativo, tipo menos 4, não teria solução, tá? Tem que estar atento a isso. Então, tá aí, né? Só pra gente ver, conhecer essa equação biquadrática. Tranquilo? Determine os valores de m para que a função quadrática fx mx ao quadrado, 2m menos 1x mais m menos 2, 1, quer dizer, m menos 2, tenha dois zeros reais e distintos. No caso, dois zeros significa duas raízes de valores distintos, né? Seguinte, vou até escrever aqui. Para dois zeros ou raízes reais, tá? Reais e distintos, basta uma condição. Devemos ter que o delta, tá, seja positivo. O delta ele não está determinado porque o delta ele é em função dos coeficientes, né? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, em AX ao quadrado mais BX mais C, né? O delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então ele não está definido porque os coeficientes não estão definidos. Então a gente vai achar uma condição, beleza, para que o delta seja positivo. Não é maior ou igual a zero. Não é, porque igual a zero significa que ele pode ter apenas uma raiz, tá? Então é maior que zero para ter duas. Exatamente duas. E outra, e m diferente de zero aqui, nesse caso, beleza? Porque, né, a gente não pode ter m igual a zero, porque senão não é uma função de segundo grau, beleza? Então, uma condição inerente aqui já. Beleza. Então, delta é o quê? B ao quadrado, né? Vamos lá. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E isso deve ser positivo, para que a gente tenha dois valores. Duas raízes reais, tá? Só vamos resolver isso aqui. Então, 2m menos 1 ao quadrado é 4m ao quadrado. Vai ficar menos 2m. Menos 4m. Mais 1. Menos 4m ao quadrado. Mais 8m. Olha que legal. 4m ao quadrado, né? Não fica uma inequação do segundo grau, vai ficar uma inequação do primeiro. 8m menos 4m, 4m. Então, 4m mais 1 tem que ser mais 1 tem que ser maior que 0. M, então, tem que ser maior que menos 1/4. Então, é isso, tá? M tem que ser maior que menos 1/4. E como M maior que menos 1/4 passa pelo zero, então a gente tem que especificar que o M também tem que ser diferente de zero, tá? Porque se, por exemplo, o M desse aqui M maior que 1/4, eu não precisaria especificar que o M tem que ser diferente de zero. Porque em M maior que 1/4 já inclui que M é diferente de zero, entendeu? Mas beleza, como M maior que menos 1/4 passa pelo zero, eu tenho que especificar. Então a solução aqui é o seguinte. M é um valor real, tá? M pertence aos reais, tal que M diferente de zero e M maior que menos 1/4, tá? Então, se o M pertencer a esse conjunto, tá? Independente, sei lá, vamos pensar um valor aqui. 2. O M igual a 2. Ele é válido? É válido, ele é diferente de zero e ele é maior que menos 1/4. 1/4. Bom, ou seja,
Se eu pego m igual a 2 e coloco aqui, vai ficar um exemplo, tá? 2x ao quadrado mais 3x, né? 2 menos 2, 0. Beleza. Bom, não precisa eu calcular, tá? Não precisa eu calcular porque já é dado a condição aqui. Não preciso calcular, mas eu sei que vai ter duas raízes, tá? E nesse caso é até fácil de encontrar, ó. Tipo, como é para fazer igual a zero, eu posso botar o x em evidência, aí fica 2x mais 3 igual a zero. Então, ó, x igual a zero e x igual a menos 3 sobre 2. Tá vendo que deu dois valores? Isso vai acontecer para qualquer valor de m que esteja aqui nesse conjunto, tá? Então, independente do m das raízes, tipo, da função que dê, da equação que dê, eu sei que vai ter duas raízes. Então, por isso a gente resolveu dessa forma para encontrar os valores de m, para que a função tenha dois zeros reais e distintos, beleza? Então, é assim que se resolve esse tipo de problema, tá? Determine os valores de m para que a função quadrática, essa função aqui, tenha dois zeros reais distintos. Novamente, né? Igual a questão anterior. Então é o seguinte. Primeira condição aqui, para ter dois zeros reais, tem que ser uma equação de segundo grau, certo? Para ter duas raízes, tem que ser uma função de segundo grau. Então, primeira condição aqui é isso aqui, tem que ser diferente de zero, tá? Não pode ser zero, porque se for zero, não vai ser uma função de segundo grau. Então, m menos 1 diferente de zero, ou seja, m diferente de 1. Primeira condição. Segunda condição. Para ter dois... Agora sim, uma vez que eu afirmei que o m é diferente de 1, eu tenho uma função de segundo grau. Tá, beleza, mas eu ainda não sei nada sobre as raízes. Porque com m diferente de 1, ainda existem as três possibilidades. Pode ter nenhuma raiz, pode ter uma raiz, pode ter duas raízes. Para que tenha... Tudo depende agora do delta, né? Para que tenha dois zeros reais, tá? É bem simples. O delta, então, tem que ser maior que zero, beleza? Aí, quem é o delta? B ao quadrado, ou seja, 2m mais 3 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, tá? Então, esse é o delta, e isso tem que ser maior que zero, beleza? Aí é o seguinte, vamos lá, agora é só resolver. Isso aqui ao quadrado vai dar 4m ao quadrado, vai ficar 6m, 6m, 12m, mais 9. Bom, aqui dá menos 4m ao quadrado, né? 4m vezes menos 1, mais 4m. Tem que ser positivo. Bom, anula, vai ficar 16m mais 9 maior que zero. Então, m tem que ser maior que menos 9 sobre 16. Tá? Então aqui, ó, aqui é a primeira condição, beleza? Aqui é a segunda e aqui é a segunda condição. Bom, m tem que ser diferente de 1 e m tem que ser maior que menos 9 sobre 16. Como para m maior que menos 9 sobre 16 contém o 1, então eu tenho que especificar, tá? Porque, vamos lá. Solução aqui, então, vai ser m pertence aos reais, tá? Tal que m diferente de 1 e m maior que menos 9 sobre
16. Beleza? Então, qualquer que seja o m que pertence a esse conjunto, e eu colocar aqui na função, vai dar uma função que tem duas raízes. Tranquilo? Determinar os valores de m para os quais a equação x ao quadrado mais m mais 2x mais 2m mais 1 igual a zero admita duas raízes iguais, tá? Então aqui a gente tem uma equação do segundo grau, tá? Como os coeficientes eles não estão determinados, tá? Eles podem variar de acordo com os valores de m, o pelo menos aqui, né, tá determinado, mas os outros, digamos assim, o b e o c não estão determinados. Então, pela variação dos coeficientes, né? Como os coeficientes podem variar, o delta pode variar. E a gente sabe que, dependendo do valor de delta, a gente pode ter nenhuma raiz real, beleza? No caso, ó, aqui a gente já tem que o coeficiente do x ao quadrado é positivo, então a gente pode ter três situações. Espera aí. A gente podemos ter três situações dependendo do valor de m, dependendo dos valores dos coeficientes, no caso. Beleza? Aqui o eixo x. A gente pode fazer aqui um esboço da parábola. A gente pode ter nenhuma raiz. Lembrando que raiz ou zero de uma função é aquele valor que dá igual a zero, né? Ou então, graficamente, é aquele o ponto que toca o eixo das abscissas, ou o eixo x. Então, a gente pode ter nenhuma raiz. Podemos ter uma raiz, ou seja, tocando uma vez. Podemos ter duas. Tudo depende do quê? Do valor de delta. Aqui, o delta é negativo. Aqui, o delta é igual a zero. E aqui, o delta é positivo. Beleza? Ou seja, nessa primeira situação, nenhuma raiz. Apenas uma raiz ou duas raízes iguais, que é o que se pede. E aqui, duas raízes reais e distintas, beleza? Então, nesse caso, a gente quer essa situação aqui, pois ele dizer duas raízes iguais é a mesma coisa que ele dizer uma raiz real, beleza? No caso, x1 igual, seja x1 e x2 as raízes, né? Aqui x1 igual a x2, beleza? No caso aqui, né? Raízes iguais, tranquilo? Então, essa é a situação que a gente quer. Então, deixa eu apagar aqui. Então, basta apenas que o delta seja negativo, beleza? Ou seja, b ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, seja... Eita, menor que zero não, desculpa, igual a zero. Porque menor que zero não teria nenhuma raiz. Igual a zero. Então, vai ficar aqui m ao quadrado mais 4m mais 4 menos 8m menos 4 igual a zero. A gente vai resolver uma equação de segundo grau. 4 menos 4, 0. 4m menos 8m menos 4m. Então, m ao quadrado menos 4m igual a zero. Bom, a gente pode colocar o m em evidência, tá? M, ó. M vezes m menos 4 igual a zero, ou seja, daqui a gente tem m igual a zero, né? Produto de dois termos igual a zero, então um dos dois é igual a zero. Então, m igual a zero ou m menos 4 igual a zero. M igual a 4. Beleza? Pronto.
Então, se m for igual a zero, que nesse caso pode ser igual a zero, ou m for igual a 4, a gente vai ter uma situação em que o delta, tá, vai ser igual a zero. Beleza? E aí, o delta sendo igual a zero, ele vai admitir apenas uma raiz ou duas raízes iguais. Tranquilo? Então, a solução é o conjunto de solução dos valores de m, S é igual a 0 e 4. Beleza? Show de bola. Calcule os valores de A para os quais a equação x² menos ax mais a igual a zero tenha duas raízes reais positivas distintas. Olha só, isso aqui é um assunto, beleza? Que a gente vai estudar mais a fundo. Isso é um assunto de função de segundo grau que a gente ainda vai estudar, beleza? Lá em variações das raízes. No caso, a gente vai estudar condições. Em que condições as raízes são positivas? Em que condições as raízes são negativas? Tá? Mas, com o que a gente sabe até agora, a gente consegue resolver, beleza? Mas eu quero dizer que isso ainda vai ser estudado, vai ter muito mais questões desse tipo, beleza? Então, é uma boa oportunidade aqui para conhecer. Mas, só com as ferramentas que a gente já sabe até agora, com o conhecimento que a gente tem, dá pra gente resolver. Tranquilo? Vamos lá. Então, ele quer que tenha duas raízes reais, positivas e distintas. Primeiro, ele quer que as raízes tenham duas raízes, beleza? O delta tem que ser positivo. Então, a primeira condição é que o delta seja positivo, tá? Para ter duas raízes. Então, b ao quadrado, nesse caso é menos a ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes c, tem que ser positivo, certo? Então, a gente tem a ao quadrado menos 4a positiva. Isso aqui é uma inequação do segundo grau, também coisa que a gente vai estudar. Bom, mas por enquanto vamos fazer assim, ó, a vezes a menos 4 maior que zero. Vamos deixar dessa forma. Eu tenho um produto de dois termos que tem que ser positivo, beleza? Agora, vamos guardar essa condição. Eu preciso que o A, né? A vezes A menos 4 seja positivo. Vamos guardar essa condição aí. Agora vamos fazer uma outra análise. Eu já sei que aqui é positivo, beleza? Então, dando essa condição aqui, eu tenho duas raízes. Tranquilo? Então, eu posso fazer um esboço da parábola assim. Aí é o seguinte, ele quer que as raízes x1 e x2 da equação sejam positivas, já são reais, agora que sejam, a gente precisa que elas sejam positivas. O que significa ser positivo? Significa ser positivo é que elas estão à direita do zero. Tá? Então significa que o zero vai estar à esquerda de x1 e x2. Então, x1 precisa ser maior que zero, assim como x2 precisa ser maior que zero. Tá? Ou então, eu posso pegar um termo que está entre eles, por exemplo, x do vértice, e indicar que ele tem que ser positivo. Então, assim, se eu digo que x do vértice é positivo, as raízes vão estar à direita de zero, ou seja, vão ser positivas. Então, isso aqui é uma condição, tá? Bom, x do vértice
é menos b, no caso, menos a. A gente sabe que é menos b sobre 2a, certo? Nesse caso vai ficar menos a sobre 2 vezes 1. Isso tem que ser positivo, certo? Então, a sobre 2 positivo. Bom, eu já tenho que o A, quer dizer, eu já tenho que o 2 ele é positivo. Então, para essa razão dar positivo, basta que o A em cima aqui seja positivo, certo? Beleza. Aí vê, presta atenção. Na segunda condição, eu encontrei que o A deve ser positivo. Ora, vamos voltar aqui na primeira condição que a gente encontrou. Ora, pensa comigo. Esse valor de A ele deve ser positivo, certo? Ele deve ser positivo. Beleza, então o A que a gente está olhando aqui, ele é um valor positivo. Ok, ele é positivo. Se ele é positivo, isso aqui também, A-4 também deve ser positivo. Porque sinais iguais, o produto de termos, números, valores de sinais iguais dá positivo. Se fosse o contrário, se fosse para ser negativo, né? Aí teria que ser sinal trocado, beleza? Mas, não, o que a gente quer que o produto seja positivo. Então, o produto dos dois termos, os dois termos tem que ter o mesmo sinal. Então, se aqui fosse negativo, aqui também teria que ser negativo, entendeu? Bom, como aqui é positivo, que a gente encontrou, esse termo também tem que ser positivo do produto. Ou seja, A-4 deve ser maior que zero. Então, o A tem que ser maior que 4. E essa é a resposta. Beleza? Novamente, isso aqui a gente vai estudar em mais detalhes, beleza? Isso aqui é só. Mas assim, dá para resolver com as informações que a gente tem até agora. Mas futuramente isso aqui também vai ser um assunto a ser abordado com mais variações, tá? Então, isso aqui é também um exemplo para a gente ver que matemática não é só decorar fórmula, tem que pensar, tem que fazer. Tem que saber fazer as análises, tá? Determine os valores de m para que a equação do segundo grau, m mais 2, x ao quadrado, mais 3 menos 2mx, mais m menos 1 igual a zero, tenha raízes reais. Beleza? Para que a equação do segundo grau tenha raízes reais. Bom, primeira coisa aqui, né? Ele afirmou para a gente que isso é uma equação do segundo grau. Então tem que ter raízes reais, no plural, no caso duas. Então, para que seja uma equação do segundo grau, beleza? Tem que lembrar da definição. A gente deve ter que m mais 2, o coeficiente do x ao quadrado deve ser diferente de zero. Ele deve existir, beleza? A gente dizer que ele é diferente de zero significa que ele deve existir, beleza? Porque se for zero, ele não existe. A gente desconsidera. Então, o coeficiente aqui, que seria o a, né? Tem que ser diferente de zero. Então, m tem que ser diferente de menos 2. Primeira condição, beleza? Aqui a gente garante que é uma equação de segundo grau, tá? Com m diferente de menos 2, desculpa. A gente garante que é uma equação de segundo grau. Mas aí, sendo uma equação de segundo grau, ainda assim pode ter nenhuma raiz real, uma única raiz real e duas raízes reais, tá? Ainda existem essas três possibilidades, sendo uma equação de segundo grau. Bom, como ele fala ali explicitamente raízes reais, né, no plural, logo, delta maior que zero, certo? Deve haver. Então, vamos lá.
B, no caso, 3 menos 2m ao quadrado, que seria o B, né? Menos 4 vezes A vezes C. Deve ser maior que zero. Tá, vamos resolver essa desigualdade. Aqui vamos desenvolver, vai ficar 9. Menos 6m, menos 6m, menos 12m. Mais... Peraí. Mais 4m ao quadrado. Aqui, eu vou primeiro fazer o produto desses parênteses aqui, vai ficar m ao quadrado. Menos m mais 2m mais m menos 2. Bom, 9 menos 12m mais 4m ao quadrado menos 4m ao quadrado menos 4m mais 8 maior que zero. Então, corta aqui, né? 4m ao quadrado, 4m ao quadrado. Aqui fica menos 16m, tá? E somar esses dois aqui, 9 mais 8 dá 17. Então, 17 menos 16m deve ser positivo, né? Multiplicando tudo por menos 1, a gente tem menos 17 mais 16m. Lembra que numa desigualdade, tá? Multiplicar por menos 1 os dois lados, a gente inverte o sinal da desigualdade. E aí fica... Bom, vou somar 17. Bom, enfim, vai ficar m menor que 17 sobre 16. Beleza? Para que tenha raízes reais. Isso mesmo. Beleza, então tá aí. A gente deve ter que m diferente de menos 2 e m menor que 17 sobre 16. Vamos lá. Então, o conjunto de solução aqui, tá? Que um m deve pertencer é m real, tal que m menor que 17 sobre 16 e m diferente de menos 2. Tranquilo? Determine os valores de lambda, no caso seria m, né? Saiu sem querer aqui. Determine os valores de m para que a função fx aí tenha zero real duplo. No caso, tem uma única raiz, tá? Tenha zero real duplo. Basicamente, raízes iguais. Então, primeiro de tudo, já que é duplo, é uma equação, uma função de segundo grau, né? Então, m diferente de zero. Segundo, para que tenha zero real duplo, o delta deve ser igual a zero. Então, vamos desenvolver. b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, m mais 1. Isso deve ser igual a zero. Bom, perceba que o m mais 1 aqui, a gente não precisa nem desenvolver, tá? M mais 1 a gente pode colocar em evidência. Então, fica m mais 1 vezes m mais 1 menos 4m igual a zero. E daí a gente tem duas possibilidades, tá? Ó, primeira possibilidade aqui é m mais 1 ser igual a zero.
E daí a gente vai ter m igual a menos 1. E segundo, m mais 1 menos 4m igual a 0. Vai ficar menos 3m, né? Mais 1 igual a 0. M igual a 1/3. Um terço 1 sobre 3. Então, para que essa função tenha zero real duplo, basta que m seja igual a conjunto de solução, né? O m deve pertencer aqui, ou ele deve ser igual a menos 1 ou 1/3. Perceba que eu não preciso colocar que m tem que ser diferente de zero, porque o fato dele ser menos 1 ou 1/3 já está dizendo que ele não é zero, tá? Não tem como ele ser menos 1 e ser 0, ou ser 1/3 e ser 0. Beleza? Então, isso aqui serve caso caso uma das respostas, sei lá, desse 0 aqui. Aí não poderia ser, porque não pode ser 0, entendeu? Mas como não é o caso, fica assim, a gente pode colocar a resposta assim, beleza? Determine os valores de m para que a equação, essa equação que a gente está vendo, tenha duas raízes reais e iguais. Bom, aqui a gente já está vendo que é uma equação de segundo grau, porque existe um x ao quadrado, tá? Não existe variável aqui para a gente fazer aquela condição de fazer diferente de zero. Então, basta que o delta seja igual a zero, beleza? Porque aí vai ter duas raízes reais iguais. Ou uma única raiz, enfim. Bom, 3m mais 2 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes m ao quadrado mais m mais 2 igual a 0. Beleza, vamos resolver essa equação. Desenvolvendo aqui, a gente vai ter 9m ao quadrado, mais 12m, mais 4, menos 4m ao quadrado, menos 4m menos 8 igual a 0. Vai ficar 5. 9 menos 4, 5. M ao quadrado, mais 8m menos 4 igual a 0, beleza? Bom, resolvendo aqui essa equação, tá? A gente encontra pela equação do segundo grau, que eu não vou gastar muito tempo aqui fazendo. A gente encontra m igual a 2/5, e também m igual a menos 2. Beleza? Então, solução aí do problema. 2/5 e menos 2. Determine os valores de m para que essa função aí não tenha zeros reais. Beleza? Então, determinar a condição aí para que ela não tenha zeros reais. Bom, primeiro de tudo, para ser uma função de segundo grau, vamos analisar aqui a condição de existência. No caso, pela definição, né, o m mais 1 ali deve ser diferente de 0. Ou seja, m diferente de menos 1. Porque se m for menos 1, vai ficar uma equação do primeiro grau, beleza? E uma equação do primeiro grau possui raiz real. Que possui, né, raiz real. Tá. Primeiro de tudo, m deve ser diferente disso. Agora, como primeira vez, né, que a gente está vendo aqui, para que não tenha zeros reais, ou seja,
o delta deve ser negativo, menor que zero. Então vamos lá. 2m mais 3 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Deve ser menor que zero. Então aqui vai ficar 4m ao quadrado, 6m, 6m, 2m, 12m, mais 9. Aqui, ó, isso aqui, né, esse produto é aquele A mais B, A menos B, que dá m ao quadrado menos 1, certo? Aí multiplicando por menos 4, fica menos 4m ao quadrado mais 4. Vou fazer aqui de outra forma. Bom, 4m ao quadrado, anula aqui. E a gente vai ter 12m mais 13 menor que zero. Aliás, 9... dá mais 4, né? Então, m... Deixa eu ver se tem alguma coisa errada aqui. Não. Aliás, dá mais 8. Não. Menos 4 vezes mais 4, tá certo. Então, m menor que menos 13 sobre 12, tá? Então, o m deve fazer parte dessa solução aqui. O m real, tal que ele seja menor que menos 13 sobre 12 e diferente de menos 1. Determine os valores de m para que a equação, no caso a função aí é a equação, porque está igualando a zero, então é uma equação, não tenha raízes reais, tá? Então, primeiro de tudo, o m deve ser diferente de zero. Porque se o m for igual a zero, repara bem, se o m for igual a zero, como é que fica essa função? A equação, beleza, aqui vai dar zero, aqui fica menos x menos 2 igual a zero. Possui raiz, x igual a menos 2, né? Ou seja, tem uma raiz real. Então, por isso que o m deve ser diferente de zero. Para que eu chegue numa equação de segundo grau e que, numa equação de segundo grau, a gente tem as três possibilidades. Pode ter nenhuma raiz, uma única raiz ou duas raízes reais. Nesse caso, como ele não quer raiz real, então delta menor que zero. E aí vai ficar 2m menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C menor que zero. Então aqui fica 4m ao quadrado, menos 2m menos 2m menos 4m mais 1 menos 4m ao quadrado mais 8m menor que zero. Bom, 4m ao quadrado menos 4m ao quadrado, 8 menos 4, 4, mais 1 menor que zero. Então, m menor que menos 1 quarto, beleza? Assim, então na solução, interessante aqui dessa solução é que, ó, m é um valor real, beleza? Tal que m menor que menos 1 quarto. O fato de ser menor que menos 1 quarto
já está incluso que ele é diferente de zero, entendeu? Porque zero é maior. Então, para valores menor que menos um quarto, nunca vai chegar no zero. Então, essa solução aqui está completa. Beleza? O trinômio ax ao quadrado mais bx mais c tem duas raízes reais e distintas. Alfa e beta são dois números reais e não nulos. O que se pode afirmar sobre as raízes desse trinômio aí que a gente está vendo? A sobre alfa x ao quadrado mais beta bx mais alfa beta ao quadrado c. Beleza? O que é que a gente pode falar? Seguinte, vamos pegar essa primeira informação ali. O trinômio tem duas raízes. Esse primeiro trinômio aqui tem duas raízes reais distintas. Então, primeiro de tudo, tá? Se, ó, ax ao quadrado mais bx mais c tem duas raízes reais e distintas, sabe o que é que eu posso tirar de A, B e C? Distintas. Sabe o que é que eu posso tirar dessa afirmação? Que A é diferente de zero e B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C é positivo. Esse produto, esse termo aí, essa expressão vai dar um valor positivo. Tá? Pronto, a gente pode tirar essas afirmações. Vamos ver se isso vai ser útil. Por enquanto é isso, tá? Que dessa afirmação a gente pode tirar essas informações. Agora, sendo alfa e beta dois números reais não nulos, né, diferente de zero, o que se pode afirmar sobre essas raízes? Vamos lá. Bom, vamos achar as raízes desse trinômio aqui. A sobre alfa, x ao quadrado, mais beta vezes bx, mais c igual a zero. Bom, como é que a gente calcularia o x, né? X é igual que é a raiz menos b, ou seja, menos beta vezes b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado, ou seja, beta vezes b ao quadrado, menos 4 vezes esse termo, né? Vezes c. Ah, peraí. O c, né? Eu esqueci. O c alfa, beta ao quadrado, c. Não é o c sozinho. Menos 4 vezes a vezes c. Alfa, beta ao quadrado, c. Tá, vamos colocar tudo aí. Do jeito que tá. Sobre duas vezes A, ou seja, A sobre alfa. Enfim, vamos lá. Como é que fica isso aqui? Vamos desenvolver. Primeiro, esse alfa, né? Vai cortar aqui. E a gente vai ter que x menos beta vezes b, mais ou menos a raiz de beta ao quadrado, b ao quadrado, menos 4a beta ao quadrado c. Sobre 2a sobre alfa. Lembra que numa divisão de fração, né? A gente multiplica pelo inverso. Mas, calma lá, vamos desenvolver mais um pouco. Perceba que o b ao quadrado a gente pode colocar em evidência. Então vai ficar menos beta vezes b, mais ou menos beta, porque raiz de beta ao quadrado é beta.
raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a sobre alfa. Bom, colocando o beta em evidência de novo e multiplicando em cima por alfa, olha como é que fica essas raízes x. Vai ficar menos beta vezes alfa vezes menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Perceba que esse termo que eu estou escrevendo agora sobre 2a. Ó, desenvolvendo fica assim, sobre 2a. Perceba que esse termo que eu escrevi aqui, ele nada mais é do que as raízes de ax ao quadrado mais bx mais c. Entendeu? Menos b, essa é a equação das raízes, beleza? Então, vê. Aí ele pergunta, o que se pode afirmar sobre as raízes desse trinômio? É que as raízes desses trinômios são as raízes de ax ao quadrado mais bx mais c multiplicadas por menos beta alfa. Aliás, menos beta alfa não. Assim, ó, beta alfa. Então vamos lá, vamos escrever aqui, tá? A solução. Ó, o que se pode afirmar é que as raízes de a sobre alfa x ao quadrado mais beta b x mais alfa beta ao quadrado c são as raízes de ax ao quadrado mais bx mais c multiplicadas por alfa vezes beta. Pronto. É isso que a gente pode dizer. Beleza? As raízes da equação 2x ao quadrado menos 2mx mais 3 igual a 0 são positivas e uma é o triplo da outra. Calcule o valor de m. Beleza, aqui é uma boa oportunidade para a gente utilizar as relações de Girard, tá? Ó. Que é o seguinte. Isso tem no PDF, tem aula também, tá? Então vamos só relembrar aqui. Isso tem no PDF, beleza? Junto com exemplos também. Também tem aula, tá? Então só vou relembrar aqui. Que é o seguinte. Pega a equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0 e de raízes R1 e R2, tá? Então, a gente tem que R1 mais R2 é igual a menos B sobre A. E o produto R1 vezes R2 é igual a C sobre A. Isso aí se expande a do terceiro, polinômio do terceiro ou quarto grau, né, coisa que a gente vai estudar lá em polinômios, mas para do segundo grau, como a gente está vendo, são essas duas aqui. Tranquilo? Então vamos lá. São positivas e uma é o triplo da outra. Então, de acordo com o texto aí, eu tenho que R1, vamos supor que R1 é 3 vezes R2. Tá? Daí eu posso escolher uma relação para substituir. Bom, eu vou escolher o do produto, porque o termo independente a gente tem, que é o C. Então, sendo R1 3R2, vai ficar 3R2 vezes R2
igual a C sobre A. Bom, dividir tudo por 3. Então a gente vai ter que R2 ao quadrado é 1/2. Ou seja, R2 é igual a mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Já racionalizando. Como ele fala que as raízes são positivas, então R2 é raiz de 2 sobre 2. Beleza, isso é uma das raízes. Bom, sendo esse uma das raízes, eu posso substituir aqui igual a 0, tá? Já que é uma raiz, então vai ficar 2x, quer dizer, 2 vezes a raiz ao quadrado, menos 2mx, mais 3 igual a 0. Pronto. Temos aqui... vai ficar 1, né? Porque dá 2, vai ficar 2 vezes 2, 4, por 4, enfim, vai dar 1. Menos m raiz de 2, mais 3 igual a 0. Bom, a gente vai ter então m raiz de 2 igual a 4, né? Vamos multiplicar tudo por raiz de 2, então vai ficar 2m, 4 raiz de 2. Então m é igual a 2 raiz de 2. Beleza? Então esse é o valor de m. Dadas as equações x ao quadrado menos 5x mais k igual a 0 e x ao quadrado menos 7x mais 2k igual a 0, sabe-se que uma das raízes da segunda equação é o dobro de uma das raízes da primeira equação. Sendo k diferente de 0, determine k. Seguinte, vamos dizer que x ao quadrado menos 5x mais k, as raízes sejam R e S, tá? Tenho raízes R e S. E x ao quadrado menos 7x mais 2k igual a 0, as raízes sejam P e Q. Bom, RS não, vamos chamar de R e T, tá? Beleza. Bom, uma das raízes, tá? Uma das raízes da segunda equação, vamos dizer que... Vamos pegar essas duas aqui, P e R, tá? Aí ele diz... sabe-se que uma das raízes da segunda equação, P, beleza? P é o dobro das raízes, ou seja, P é o dobro de R. Pode ser qualquer outras duas, tá? Escolhi aqui aleatoriamente, mas tanto faz, porque não especifiquei nada sobre nenhuma raiz, então eu podia escolher P e R, T e Q, tanto faz, tá? De acordo, então, aí com o enunciado, P é 2 vezes R. Beleza. Primeira informação aí que a gente tem. Bom, o que a gente pode fazer também agora é analisar as relações de Girard.
Olha só. Relações de Girard, tá? No caso, vamos lá. Primeiro, para essa situação aqui, eu tenho que R mais... A primeira relação é a soma, né? Então, primeiro eu tenho que R mais T é igual a menos 5, no caso 5 sobre 1. Beleza? E R vezes T é igual a K sobre 1. Ou seja, igual a K. Bom, agora, para a segunda equação, P mais Q é igual a... Vai ficar menos 7 sobre 1, igual a 7. E P vezes Q igual a 2K. Aí é que tá. Agora a gente tem que ver uma forma aí da gente relacionar essas quatro equações, tá? Seguinte, como é que a gente pode começar aqui? A gente tá vendo aqui, ó, P vezes Q é 2K. R vezes T é K. Então, P vezes Q é 2 vezes K. Quem é K? R vezes T. Pronto, tá aí uma coisa que a gente pode fazer. P é 2R. Então, já que P é dobro de R, então 2R vezes Q igual a 2R vezes T. 2R, 2R, Q igual a T. Concluímos que R igual a T. R igual a T. Quer dizer, R igual a T não, né? Q igual a T. Bom, posso substituir aqui agora o T pelo Q. Então, fazer duas substituições. Lembra que P é 2R? Então, vou colocar aqui por 2R, tá? Substituir aqui. E o T pelo Q. Porque aí eu vou ter duas equações em R e em T. Tá entendendo? Veja, eu vou ter R mais Q igual a 5 e 2R mais Q igual a 7. Pronto, menos mal, né? Daí agora é só resolver esse sistema. Vamos multiplicar aqui por menos 1. Vai ficar menos R, menos Q, menos 5. E aqui 2R mais Q igual a 7. Soma membro a membro, tá? A gente vai ter que R igual a... Ó, R igual a 2. R igual a 2. Bom, se R igual a 2, Q é igual a 3. Mas vem cá, ele pede o que mesmo? Determine K. Agora é fácil. Eu encontrei R. R é o quê? Uma das raízes. R é uma das raízes dessa primeira equação. Então, quando eu coloco R aqui, tem que dar igual a 0. Ou seja, R igual a 2, né? Então, vou fazer aqui do lado. 2 ao quadrado, menos 5 vezes 2, mais K igual a 0. Então, 4 menos 10 mais K igual a 0. Bom, K igual a 6. Beleza?
Obter uma equação de segundo grau de raízes 2 e menos 3. Como é que a gente faz isso? Só usar a forma fatorada, que é o seguinte: f de x vai ser igual a x menos vezes x menos x1 vezes x menos x2, em que x1 e x2 são as raízes, tá? São raízes. Beleza. 2 e menos 3. Então, nesse caso, A... Ó, lembrando que esse A, ele vai ser o coeficiente do x ao quadrado, no termo de maior grau. Isso aqui não serve apenas para segundo grau, terceiro, quarto, quinto. Então, esse aqui vai ser o coeficiente do termo de maior grau. Nesse caso, do segundo. X menos x1, ou seja, 2. E x menos menos 3, x mais 3. Então, a gente tem A vezes x ao quadrado, 3x mais, menos 2x mais x, menos 6. Tá. Então, assim, ele não falou nada em relação... Se ele tivesse dado outra informação, a gente poderia ter descoberto esse A. Mas vamos assumir que A é igual a 1, tá? Só pra ficar legalzinho. Mas, assim, o certo mesmo é terminar por aqui. Porque ele não deu mais outra informação, então não tem como determinar quem é esse A. Mas, assumindo que A é igual a 1, a gente vai ter que essa função f de x é igual a x ao quadrado mais x menos 6, beleza? Bem simples. Determine lambda na equação, essa equação aí, para que se tenha x1 sobre x2 mais x2 sobre x1 igual a 4, em que x1 e x2 são as raízes da equação. Beleza. Se a gente pega essa expressão e desenvolve isso aqui, olha o que é que a gente vai ter. Se a gente somar, né? Bom, MMC a gente pode multiplicar, então fica x1 vezes x2, divide e multiplica. Isso aqui dividido por x2 dá x1. Fica x1 ao quadrado mais, né? x1 vezes x2 dividido por x1, sobra x2 vezes x2. x2 ao quadrado igual a 4. Bom, meio pelos extremos, então x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado igual a 4x1 x2. O que é que eu posso fazer? 4x1 x2, isso aqui está quase um produto notável. 4x1 x2, concorda que é 2x1 x2 mais 2x1 x2, passo o termo para o outro lado, fica x1 ao quadrado menos 2 vezes x1 vezes x2 mais x2 ao quadrado igual a 2 vezes x1 x2, beleza? Bom, isso aqui é x1 menos x2 ao quadrado. Eita, isso aqui não vai ajudar muito, porque para o propósito que eu quero, não vai ajudar muito não. Então, na verdade, é melhor escrever 4x1 x2 como 6 menos 2. Porque agora, quando eu passar isso para o outro lado, fica positivo. Vai entender o que é que eu estou querendo fazer. Ó, x1 ao quadrado mais 2 vezes x1 vezes x2 mais x2 ao quadrado igual a
6 vezes x1 vezes x2. Beleza? O que é que acontece? Isso aqui é x1 mais x2 ao quadrado. Agora sim, entendeu? Porque agora fica positivo. Igual a 6 vezes x1 vezes x2. x1 mais x2 é a primeira relação de Girard. Isso aqui é a primeira relação. E o produto seria a segunda relação que a gente aprende no caso do produto. Então, x1 mais x2, lembra aí que é menos b sobre a, né? Ou seja, menos isso aqui sobre isso. Ou seja, 2 lambda menos 1 2 lambda menos 1 sobre lambda. A segunda relação é C sobre A. Ou seja, C sobre A. Ou seja, 1, que fica lambda sobre lambda, 1. Beleza. Substituindo, a gente tem, então, x1 mais x2 ao quadrado. Ou seja, 2 lambda menos 1 sobre lambda ao quadrado igual a 6 vezes 1. Tá aí. Vai ficar 4 lambda menos 1 ao quadrado. Vou passar para o outro lado, tá? Então fica 6 lambda ao quadrado. Você agora resolver a equação aqui, né? Vai ficar... Fazendo aqui diretamente já, vai ficar... Isso aqui fica 4 lambda ao quadrado. Aí aqui fica menos 2 lambda vezes 4 menos 8. Mais 1 vezes 4 mais 4 igual a 6 lambda ao quadrado. Vamos resolver essa equação de segundo grau. Passando tudo para o lado direito, fica 2 lambda ao quadrado mais 8 lambda menos 4 igual a 0. Dividir tudo por 2, né? Vai ficar... Aqui fica 4 e aqui fica menos 2. Bom, vamos resolver. Delta igual a 16 menos 4 vezes A vezes C. 16 mais 8, 24. Então, lambda é igual a menos B mais ou menos raiz de 24 sobre 2. Raiz de 24 a gente pode fatorar como 4 vezes 6, né? Então, menos 4 mais ou menos... 4 vai ficar raiz de 4 vezes 6, que é 2, 6. 2 raiz de 6. Dividido por 2, então, lambda é igual a... Pode ser dois valores, né? Menos 2 mais ou menos raiz de 6. Menos 2 mais raiz de 6 ou menos 2 menos raiz de 6. Ele falou alguma coisa aqui sobre lambda? Não. Basta, né, que lambda seja diferente de 0, mas a única condição de existência seria essa. Em nenhum outro caso, não é o caso que aparece aqui, né? Então, fica assim a resposta.